Vamos iniciar agora então o módulo de Linux. Toda essa parte aqui vocês vão ver uma introdução, tá, gente? O mundo de Linux é muito grande, existem N vertentes aqui que a gente pode tratar, mas vamos abordar aqui de maneira muito introdutória. Vocês vão ter uma visão geral do Linux, por que que a gente utiliza ele, por que que é muito conhecido, os comandos também, vocês vão dar uma olhada. Então, para a gente começar, vamos entender um pouquinho a história, os objetivos, o que está por trás do Linux. Começamos então vendo aqui a origem dele, né? Ele foi iniciado ali nos anos 90, criado pelo Linus Torvalds. Esse cara, né? Esse nome aqui é extremamente famoso quando a gente fala de Linux, quando a gente fala do mundo de TI. Então esse cara ele é muito conhecido aqui na nossa comunidade, né? Todo mundo conhece esse nome, o Linus Torvalds. Então, o Linux teve origem ali nos anos 90 por ele, e o objetivo inicial dele, né, era ser um projeto pessoal, algo mais relacionado ali à passagem dele pela universidade. Tem um tema muito interessante que é importante deixar claro, o Linux ele é de código aberto, então todo mundo consegue ter acesso ao código-fonte, consegue alterar, visualizar, consegue fazer o que quiser com esse código, né? E tem essa licença, né? É de código aberto. Então ele faz parte do movimento de software livre. Então toda essa comunidade, todo o pessoal envolvido ali defende essa liberdade dos usuários terem para fazerem o que quiserem com o código, né? Podem melhorar, podem implementar suas atualizações, implementarem o que eles quiserem de acordo com o seu contexto. Então o Linux é um carinha extremamente conhecido e é uma referência quando a gente fala de código aberto, de software livre. E existe uma comunidade muito gigante em volta do Linux, justamente por ele ser de código aberto. Tem muita gente envolvida nessa parte relacionada ao Linux, a melhoria, a auditoria. Então, por ele ser de código aberto, sempre tem atualizações, todo mundo realiza ali melhorias, atualizações, auditorias no código. Se uma pessoa visualizar alguma coisa que ela quer melhorar, ela pode melhorar e depois ver se isso pode ser implementado, se faz sentido. Se ela achar uma falha, uma vulnerabilidade, ela pode corrigir, pode acionar o pessoal que está por trás ali do suporte, da manutenção do código. Então, é uma comunidade muito unida. Quando a gente trata de Linux, todo mundo se ajuda, existe dezenas de documentações, distros, que é o que a gente vai ver também aqui. Então, é uma comunidade muito envolvida no tema ali, né? Todo mundo se ajuda, todo mundo busca implementar essas melhorias e fazer um sistema melhor cada dia após o outro. O termo Linux geralmente se refere à parte do kernel. Quando a gente olha para o sistema operacional em si, né, a gente está se referindo muito às distros que a gente conhece. Então, o Ubuntu, o Debian, o Fedora, o Kali, o Linux Mint. Então, todos eles são coisas que a gente chama ali de distros. Porque cada um deles, né, tem um grupo de pessoas envolvidas. Elas pegam esse kernel, né, esse Linux que está ali por trás, e fazem suas próprias melhorias, seus próprios escopos, implementam o que eles querem. Então, justamente por isso vocês têm a base, né, o esqueleto como um todo é o Linux, que está ali por dentro, ali por trás, mas na capa, na apresentação, você tem finalidades diferentes. Então, o Kali tem todo um ambiente focado ali em segurança da informação, o Linux Mint, o Ubuntu, já tem uma pegada um pouco mais para o usuário final, né, se for a versão desktop. Então, tem essas variações aqui, né, tem essas distros que a gente chama. O kernel em si, né, que vai ser o Linux, vai ser o cara ali responsável por fazer toda essa ponte ali, né, entre o software e o hardware, vai estar atuando como se fosse o nosso esqueleto, né, para sustentar o sistema operacional. O Linux é utilizado em dezenas de equipamentos, muitos dispositivos utilizam Linux. Talvez esteja um pouco abstrato para alguns de vocês, mas para vocês terem uma ideia, o Android é baseado no Linux. Então o Linux, literalmente, a gente está presente em todo lugar. Equipamentos IoT, suas geladeiras, né, se forem algumas atuais, se forem equipamentos smarts, micro-ondas, televisão, literalmente, gente, o Linux está presente em todo o lugar. E o Linux é conhecido por ser estável, né? Tem um nível de confiabilidade muito grande. A gente tem um controle muito grande quando a gente trata de Linux. Ele é muito utilizado em servidores, data centers, para fazer toda essa gestão. E geralmente o Linux é gerenciado via linha de comando. Algumas pessoas utilizam Linux em interface gráfica, justamente porque o objetivo vai ser diferente. Geralmente essas pessoas buscam ter mais praticidade, talvez elas não tenham tanta familiaridade com linha de comando, com tecnologia, mas o Linux geralmente ele é muito utilizado em linha de comando. O pessoal que utiliza o Linux tem uma familiaridade um pouco maior. Poucas pessoas que usam interface gráfica e não usam a linha de comando realmente têm o objetivo de usar o Linux, né? Geralmente essas pessoas tendem a ir para o lado do Windows, então Windows 7, Windows 10, Windows 11, mas geralmente o Linux ele é muito utilizado via linha de comando. Por incrível que pareça, tá, gente? A linha de comando não é tão difícil quanto parece. No início ela realmente pode intimidar um pouquinho. Você vê uma tela preta, alguém digitando ali rapidão e não entende o que está acontecendo, mas isso é realmente algo muito de início, tá? Algumas horas, se você passando, mexendo ali via linha de comando, você já consegue se adaptar, já consegue ter familiaridade, entender o que está acontecendo e não é mais tão intimidante assim ver uma tela preta e alguém digitando alguma coisa ali.